Ambição. Jesus está tratando daqueles que ouvem a sua palavra, né? Em Marcos capítulo 4, versículo 18, ele fala daqueles que ouvem a palavra de Deus, e a palavra é como a semente. Só que no caso dessas pessoas, a semente ela cai entre os espinhos. Essas pessoas ouvem a palavra no versículo 18, mas, no versículo 19, os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Todo ser humano tem ambições, né? Jesus está falando assim, olha, que há aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas aqueles cuidados deste mundo, né? Nós temos muitos cuidados neste mundo, mas estes cuidados, enganos das riquezas, a riqueza pode se tornar uma pedra de tropeço na sua caminhada cristã. A ambição de outras coisas, né? O ser humano ele tem essa ambição e é bom, existe uma ambição, por assim dizer, um anseio, um desejo por conquistar um objetivo que é excelente. Agora me vem à cabeça Moisés liderando toda aquela multidão de pessoas, né? Livrando eles do Egito, passando pelo deserto, um grande líder, mas qual que era o desejo dele? Qual que era o objetivo final dele? Nós lemos quando Moisés fala assim, Senhor, eu rogo-te, eu imploro que me mostres a tua glória. Né? Ele não estava interessado em aplausos, ele não estava interessado em reconhecimento, embora ele tivesse todas aquelas coisas, né? Ser um libertador daquele grande império que foi o Egito, levar o povo para a terra prometida, Canaã, mas o desejo de Moisés, rogo-te, eu imploro, Senhor, que me mostres a tua glória. Eu quero te fazer uma pergunta, qual tem sido a sua ambição? Onde está ali o cerne, o ponto alto do seu coração? Seria os cuidados deste mundo? Ai, são tantas coisas para fazer, tantos cuidados, contas para pagar, o meu trabalho, todas essas coisas acabam sufocando a palavra. O evangelho ele vai se tornando secundário, ele vai perdendo a sua importância, a sua relevância no coração. As ambições de qualquer outra coisa, né, podem entrar no nosso coração e sufocar a palavra. Então, ela fica infrutífera. Nós ficamos sem sal, sem sabor. E é interessante quando nós lemos aqui em Jeremias capítulo 2, versículo 2, diz assim, Deus falando para os israelitas, né? Lembro-me de ti, da tua piedade, da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias, onde? No deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade ao Senhor. Então, aquele povo, mesmo em meio àquele lugar ermo, difícil de caminhar, que era o deserto, né? Deus está falando, eu lembro da tua mocidade, você se importava, você estava dedicado a mim com o seu coração. A sua vida era a santidade ao Senhor, era o primeiro amor, né? Mas o que acontece? O povo entrou em Canaã e Deus prometeu de fato aquela terra, a terra prometida, mas diz assim no versículo 7, eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto, o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. O povo que entrou em Canaã acabou se desviando dos caminhos de Deus. Ele acabou se corrompendo pelos costumes dos outros povos, pela idolatria, adorando falsos deuses, sendo que existe apenas um único Deus a ser adorado. Depois ele faz uma citação aqui
Jeremias 2,11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Então aquelas pessoas que eram idólatras permaneciam em sua idolatria. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Eles deixaram a glória de Deus, o desejo, o objetivo de glorificar o nome do Senhor e passaram para a idolatria, passaram pelos mesmos costumes daqueles povos iníquos, daqueles povos que desconheciam o verdadeiro Deus. Eles se desviaram do caminho, eles ambicionaram outras coisas, deixaram o seu Deus. E Deus mesmo fala assim, espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Olha só os termos, né? Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Como que alguém pode abandonar o ouro pela escória, pela poeira, né? Os tesouros de Deus, que é a presença de Deus, a sua glória, o conhecê-lo, e se prostrar na lama, pois é assim todo aquele que deixa que os cuidados deste mundo, as ambições de outras coisas, o engano das riquezas sufoquem a palavra, então ela fica infrutífera. E ele diz assim, continua Deus, e cavaram cisternas rotas, poços rachados, que não retêm as águas. Todos aqueles que abandonam o Senhor, é incrível porque estão sempre com sede, né? Nunca estão saciados. Esta ambição por outras coisas nunca é o suficiente, nunca estão contentes com a vida, porque deixaram o manancial de águas vivas, abandonaram um Deus vivo, se encontraram como no engano das riquezas. Nós precisamos meditar e pensar, será que este sou eu, Jesus? Se sim, precisamos nos arrepender e voltar para o caminho de Deus, né? Ao primeiro amor, aquela dedicação, aquele desejo de santificar, de honrar o nome do Senhor como objetivo final das nossas vidas. No nosso trabalho, não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência, como aquele médico oncologista que todos os pacientes ele tratava com amor, com carinho, mas ele sempre pedia para Deus alguma forma de poder evangelizar aquelas pessoas. Ele não estava ali simplesmente para ganhar dinheiro, mas para levar aquelas pessoas doentes ao caminho de Deus. Assim deve ser nós, queridos. Nós devemos ser assim, né? Então, eu quero terminar quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana e ele disse assim, ele fala com ela, né? Aquela mulher sempre vai lá pegar água no poço e aquela água ela sempre tem que pegar. E no versículo João 4,10, Jesus responde assim para ela, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Se você soubesse com quem você está falando, eu sou o próprio Deus encarnado, o Messias, o Rei de Israel. Você pediria para mim e eu te daria água viva, o verdadeiro manancial. Versículo 14, no versículo 13, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, deste poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, a água que Cristo nos dá, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O cristão não está preso aos emaranhados deste mundo caído, as coisas que se passam, as vaidades deste mundo. Agora o coração dele bebe de um manancial que salta para a vida eterna. A sua vida está voltada para a vida eterna, para as coisas do alto. O seu empenho, a sua ambição é glorificar o nome de Deus, é exaltar o seu nome, é usar os dons que Deus concedeu, multiplicá-los. É isso. E nisso está o matar a nossa sede. Nós somos saciados por essa glória tremenda, é viver na presença de Deus. É para isso que Deus nos chama, beber das fontes eternas. Você tem bebido? Se não, volte hoje para os caminhos de Deus. É para isso que Deus te chama. Um forte abraço, fiquem na paz. Valeu!